Durante 20 anos, em um lar cheio de aparências, um idoso aparentemente vulnerável deu tudo aos seus filhos ingratos. Mas quando eles negaram sua ajuda no momento mais difícil, algo se quebrou por dentro. Eles acreditavam que estavam lidando com um homem velho e indefeso. Estavam enganados. Eu não era apenas um pai. Eu era a razão pela qual esses filhos tinham algo. E quando tentaram me despojar da minha dignidade, não imaginaram que isso me levaria a recuperar tudo o que perdi e mais. Isso foi apenas o começo. Antes de continuar, conte-nos de onde você está nos assistindo. No dia em que cruzei o limiar desta casa pela primeira vez como dona, segurava nas mãos as chaves que havia pago com 5 anos de economias e a esperança de construir algo belo. Era minha casa. Nossa casa, corrigi mentalmente, porque eu já não era apenas Mariana Salazar, a viúva que havia aprendido a viver em silêncio. Agora eu era a esposa de Javier e, por extensão, a madrasta de 3 crianças que me olhavam como se eu fosse uma invasora. A casa cheirava a tinta fresca e as flores de buganvília que eu havia plantado no jardim na semana anterior. Eu havia escolhido cada detalhe pensando neles. O quarto maior para Valéria, que aos 16 anos precisava do seu espaço. Uma escrivaninha junto à janela para Diego, sabendo que ele gostava de ler. E uma parede inteira de prateleiras baixas para os livros e brinquedos de Camila. Cada centavo investido foi um ato de fé, uma aposta de que poderíamos ser uma família. E isso o que é? Perguntou Valéria, apontando com desdém a louça que eu estava desempacotando na cozinha. Seus olhos tinham aquela dureza que eu já conhecia bem. Aquele jeito de me olhar como se eu fosse transparente. É a louça da minha avó. Respondi, tentando manter a voz firme. Pensei que poderíamos usá-la para os jantares em família. Ela riu. Uma risada curta e áspera, que me doeu mais do que quis admitir. Jantares em família? Como se fôssemos uma família de verdade. Javier apareceu naquele momento, carregando uma caixa do carro. Seu rosto se tensionou ao ouvir o comentário da filha, mas não disse nada. Nunca dizia nada. Era sua forma de manter a paz, mesmo que essa paz fosse apenas uma superfície frágil sobre um oceano de ressentimentos. Valéria, ajuda a Mariana com as caixas, murmurou, evitando meu olhar. Ela não é minha madrasta, replicou ela, saindo da cozinha com passos que ressoaram como pequenas marteladas no meu peito. Diego passou por mim naquele momento, carregando uma mochila. Por um segundo, nossos olhos se encontraram e vi algo ali que não era exatamente hostilidade. Talvez confusão, talvez curiosidade. Mas quando Valéria o chamou do corredor, aquele momento se desfez e ele a seguiu sem dizer palavra. Não dê bola, disse Javier, mas sua voz soava cansada. Eles vão se acostumar. 5 anos. 5 anos estávamos juntos e ele ainda esperava que eles se acostumassem. Ainda esperava que me vissem como algo mais do que a mulher que havia substituído a mãe deles, embora a mãe tivesse morrido quando Camila tinha apenas 6 anos. Ainda esperava que entendessem que eu não havia chegado para apagar nada, mas para construir algo novo. Naquela tarde preparei frango com mole, o prato que eu fazia melhor. Arrumei a mesa com jogos americanos, guardanapos de tecido e até acendi algumas velas. Queria que nosso primeiro jantar na casa fosse especial, que marcasse o início de algo belo. Camila foi a primeira a chegar à mesa. Aos 11 anos, era a única que não parecia carregar o peso do ressentimento dos irmãos mais velhos, embora também não se aproximasse totalmente. Sentou-se em silêncio e observou as velas com curiosidade. "Por que você acende velas, Mariana?" Perguntou com aquela voz suave que me lembrava que ainda havia inocência naquela casa. "Porque é nosso primeiro dia aqui. Queria que fosse especial."
Como um aniversário. Algo assim. Diego chegou depois, sentou-se sem fazer barulho e começou a se servir de salada. Não me dirigiu a palavra, mas também não foi rude. Era como se tivesse decidido que a neutralidade era sua melhor estratégia. Valéria chegou por último, quando todos já estávamos sentados. Jogou-se na cadeira com aquele dramatismo que só os adolescentes conseguem e olhou para o prato como se eu tivesse servido veneno. Você não gosta do mole? Perguntei. Não estou com fome. Valéria, interveio Javier com tom de advertência. O quê? É verdade, não estou com fome. Mas se serviu um pouco, como para mostrar que sua obediência era para o pai, não para mim. Comemos em um silêncio que pesava mais do que as caixas que havíamos carregado o dia todo. Eu tentava puxar conversa, perguntando sobre a escola, os amigos, os planos para as férias que se aproximavam. As respostas vinham monossilábicas, como se as palavras lhes custassem um esforço sobre-humano. Foi Camila quem finalmente quebrou o silêncio de uma forma que eu não esperava. Mariana, disse brincando com os feijões no prato, por que você não é como a mamãe? A pergunta caiu sobre a mesa como uma pedra em um lago. Javier se tensionou. Valéria levantou o olhar com interesse e Diego parou de mastigar. Eu senti como se tivessem espremido meu coração. Como era a mamãe? Perguntei, porque era a única resposta honesta que eu podia dar. Não sei, admitiu Camila. Não me lembro muito bem, mas Valéria diz que ela era melhor. Camila, murmurou Diego, mas Valéria o calou com um olhar. É verdade, disse Valéria, olhando diretamente para mim pela primeira vez no jantar. Ela era melhor. Era nossa mamãe de verdade, não uma substituta. A palavra substituta ficou suspensa no ar como um insulto. Senti o sangue subir às minhas bochechas, mas respirei fundo. Não ia perder a compostura no nosso primeiro jantar. Não ia dar essa satisfação. Você tem razão, disse finalmente. Eu não sou a mãe deles. Nunca poderia ser, nem quero ser, mas sou a esposa do pai deles, e esta é minha casa também, nossa casa. E gostaria que pudéssemos encontrar uma forma de viver juntos com respeito. Com respeito? Valéria soltou outra daquelas risadas que me cortavam. Quer falar de respeito? Você respeitou nossa família quando decidiu se meter nela? Valéria, chega, disse Javier, mas sua voz não tinha a firmeza necessária. Era mais um pedido do que uma ordem. Não, pai. Alguém tem que dizer a verdade. Ela chegou e mudou tudo. Nos obrigou a nos mudar para uma casa nova. Impõe suas regras, seus pratos, seus horários. E agora quer que a respeitemos. Ninguém os obrigou. Repliquei, sentindo que a paciência escapava pelos meus dedos. Esta casa eu comprei para vocês, para que tivessem mais espaço, melhores escolas por perto, um jardim onde Camila pudesse brincar. Ninguém te pediu para fazer isso. Seu pai pediu. Seu pai me pediu para construirmos uma vida juntos, e isso inclui um lar para os filhos dele. Valéria olhou para o pai com uma mistura de traição e desafio. É verdade, pai. Você pediu para ela comprar uma casa para nós? Javier se mexeu desconfortável na cadeira. É mais complicado do que isso, Valéria. Não, disse eu, sentindo algo endurecer dentro de mim. Não é complicado. É muito simples. Eu amo seu pai e quero uma vida com ele. Vocês fazem parte dessa vida, gostem ou não. E eu paguei esta casa com minhas economias porque acreditei que poderíamos ser uma família. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Era mais denso, mais carregado. Diego me olhava com algo que poderia ter sido surpresa. Camila parecia confusa. Valéria tinha os punhos fechados sobre a mesa. E se não quisermos ser sua família? Perguntou Valéria finalmente. A pergunta me doeu tanto que quase não consegui responder. Quase.
Mas havia algo em mim, algo que se fortaleceu durante esses 5 anos de rejeição sutil e nem tão sutil, que não me permitiu quebrar. Então teremos que aprender a conviver de outra maneira, respondi. Mas esta é minha casa, e enquanto vocês morarem aqui, haverá regras. E a primeira regra é o respeito mútuo. Valéria se levantou da mesa abruptamente. Você não pode nos impor regras. Você não é nossa mãe. Você tem razão. Eu não sou sua mãe, mas sou a dona desta casa. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas já estavam ditas. Valéria me olhou como se eu tivesse dado um tapa nela, e então saiu da sala de jantar sem dizer mais nada. Diego a seguiu depois de um momento, e só ficamos Javier, Camila e eu. Você está brava? Perguntou Camila com voz baixa. Eu me abaixei para ficar na altura dela. Não estou brava com você, meu amor, mas estou triste. Por quê? Porque eu quero que sejamos felizes juntos, e é mais difícil do que eu pensei. Camila assentiu com aquela sabedoria que às vezes as crianças têm. Eu gosto da casa, disse finalmente, e as velas estão bonitas. Naquela noite, enquanto eu arrumava a cozinha e guardava os pratos que tinham ficado quase cheios, me perguntei se tinha feito a coisa certa, se eu tinha sido muito dura, ou talvez não o suficiente. Javier tinha ido falar com Valéria, e eu fiquei sozinha com o eco das palavras que tinham caído sobre nosso primeiro jantar como família. Mas enquanto lavava os copos, olhando pela janela o jardim que tinha plantado com tanto carinho, soube que algo tinha mudado em mim naquela noite. Pela primeira vez em 5 anos, eu tinha defendido meu lugar nesta família. E mesmo que doesse, mesmo que fosse difícil, eu não ia voltar atrás. Esta era minha casa, e eu não ia mais me desculpar por existir nela. Contar e preparar esta história nos tomou muito tempo. Os dias seguintes se transformaram em uma guerra silenciosa, onde cada gesto era uma batalha e cada palavra um território em disputa. Acordar toda manhã tinha se tornado um ato de coragem, porque eu sabia que ao descer as escadas encontraria olhares que me lembravam constantemente que para eles eu continuava sendo uma intrusa. Estabeleci rotinas simples: café da manhã às 7, tarefas domésticas divididas, horários para o uso da televisão. Coisas básicas que em qualquer casa funcionariam sem conflito. Mas aqui, cada regra nova era recebida como uma declaração de guerra. Por que eu tenho que lavar a louça se o Diego não faz? Protestou Valéria na manhã de terça-feira, apontando para o irmão que já tinha saído correndo para a escola. Porque todos moramos aqui e todos contribuímos, respondi, tentando manter um tom neutro enquanto preparava o almoço de Camila. O Diego tirou o lixo ontem. Essas não são as regras do papai. Seu pai e eu decidimos as regras juntos. Era mentira. Javier tinha assentido vagamente quando propus a divisão das tarefas, mas não tinha participado realmente de nenhuma decisão. A estratégia dele continuava a mesma: manter-se à margem, esperar que os problemas se resolvessem sozinhos, agir como se sua passividade fosse sabedoria em vez de covardia. O papai não fala nada disso quando você não está, murmurou Valéria, mas alto o suficiente para que eu ouvisse. Fingi não ter ouvido e terminei de preparar o sanduíche de Camila. Mas as palavras dela ficaram gravadas em mim o dia todo, corroendo minha tranquilidade como gotas de ácido. Naquela tarde, quando Javier chegou do trabalho, eu o esperei na cozinha. Precisamos conversar, disse sem rodeios. Ele suspirou e se deixou cair em uma cadeira. O que aconteceu agora? O que aconteceu agora? Repeti, sentindo a frustração subir pela garganta. O que acontece, Javier, é que seus filhos me desafiam constantemente e você não faz nada para me apoiar. É que eu não quero criar mais conflito. Mais conflito? O conflito já existe. Seu silêncio não está resolvendo, está piorando. Mariana,
Entenda que para eles é difícil. E para mim não? A voz falhou um pouco. Eu também estou tentando me adaptar. Eu também deixei minha vida anterior para construir isso com você. Mas sinto que estou sozinha nessa luta. Javier se aproximou e tentou me abraçar, mas eu me afastei. Não queria consolo. Queria que ele entendesse. Me dê tempo, murmurou. As coisas vão melhorar. Quanto tempo? Mais 5 anos? 10? Ele não respondeu. E no silêncio dele encontrei minha resposta. Javier não ia mudar. Continuaria sendo o pai que preferia evitar confrontos a defender a esposa. Continuaria esperando que o tempo curasse feridas que ele mesmo permitia que se infectassem dia após dia. Naquela noite, Diego se aproximou de mim enquanto eu lavava a louça. Era minha primeira vez que ele buscava minha companhia sem que ninguém mais estivesse presente. Precisa de ajuda? Perguntou, pegando um pano para secar. A oferta dele me surpreendeu tanto que quase deixei o prato cair das mãos. Obrigada, consegui dizer. Trabalhamos em silêncio por vários minutos. Diego secava cada prato com um cuidado excessivo, como se fosse a tarefa mais importante do mundo. Eu podia sentir que ele queria dizer algo, mas não se atrevia. Como foi a escola? Perguntei finalmente. Bem, respondeu. E depois, após uma pausa, Mariana, você acha que somos uma família ruim? A pergunta me desarmou completamente. Parei de lavar e olhei para ele. Os olhos dele tinham aquela vulnerabilidade que às vezes mostrava quando Valéria não estava por perto para influenciá-lo. Por que você pergunta isso? É que meus amigos falam das madrastas deles, e alguns gostam muito delas. Mas nós... Ele deu de ombros. A gente não sabe como fazer isso. Senti uma onda de ternura por esse menino que tentava entender um mundo complicado de adultos. Vocês não são uma família ruim, Diego. Só somos uma família que está aprendendo a ser família. E se a gente não aprender? Não soube o que responder, porque eu mesma me fazia essa pergunta todas as noites. No dia seguinte, Valéria chegou atrasada para almoçar. Eu tinha guardado a porção dela, mas quando ela se sentou à mesa, empurrou o prato para o centro. Não quero, disse. Você não está com fome ou não quer comer o que eu preparei? Ela me olhou diretamente, com aquela intensidade que me lembrava que, por mais adolescente que fosse, tinha uma inteligência afiada. Importa a diferença? Sim, respondi. Se você não está com fome, posso guardar para mais tarde. Se não quer comer o que preparei, pode fazer algo para você mesma. Você está me expulsando da cozinha? Estou dizendo que você tem opções. Ela se levantou abruptamente, mas desta vez não foi embora imediatamente. Ficou parada ali, como se estivesse decidindo qual batalha lutar. Sabe o que mais me irrita em você? Disse finalmente. Diga. Que você age como se fosse a vítima, como se a gente tivesse feito algo de errado por não te receber de braços abertos. Mas você escolheu isso. Ninguém te obrigou a casar com o papai. Ninguém te pediu para comprar uma casa. Ninguém te pediu para brincar de ser nossa mãe. As palavras dela me atingiram como socos, mas desta vez eu não fiquei calada. Você tem razão, disse, surpreendendo-a. Eu escolhi isso. Escolhi amar seu pai e escolhi tentar construir uma família com você e seus irmãos. Mas você também está escolhendo, Valéria. Todo dia você escolhe me tratar como inimiga em vez de me dar uma chance. Por que eu deveria te dar essa chance? Porque você mora na casa que eu comprei, come a comida que eu preparo e compartilha a vida com o homem que eu amo. Quer você queira ou não, nossas vidas estão conectadas. E podemos fazer dessa conexão algo destrutivo ou algo que nos permita conviver em paz. E se eu escolher que seja destrutivo? A pergunta me gelou o sangue, porque vi nos olhos dela que falava sério. Essa menina de 16 anos estava disposta a transformar nosso lar em um campo de batalha permanente. Então você vai ter que viver com as consequências dessa escolha.
Respondi. Naquela noite, Camila veio ao meu quarto depois do jantar. Subiu na cama e se encolheu ao meu lado enquanto eu lia. Mariana, disse com voz sonolenta, por que a Valéria está sempre brava? Às vezes as pessoas ficam bravas quando têm medo. Respondi, acariciando seu cabelo. Do que a Valéria tem medo? De muitas coisas. Que as coisas que ele conhece mudem. Que ele esqueça da mãe. Que ele ame uma nova pessoa. Você também tem medo? A pergunta me pegou de surpresa, mas decidi ser honesta. Sim, tenho medo de não ser boa o suficiente para vocês. Tenho medo de que nunca me aceitem como parte da família. Eu te aceito, murmurou Camila, me abraçando mais forte. E naquele momento, com aquela menina pequena encolhida contra mim, soube que pelo menos uma batalha estava ganha. Talvez não fosse suficiente para salvar essa família fragmentada, mas era suficiente para me lembrar por que valia a pena continuar lutando. Mesmo que cada dia parecesse andar por um campo minado, mesmo que Javier continuasse se escondendo atrás do silêncio, mesmo que Valéria continuasse afiando suas palavras como facas, havia algo em mim que se recusava a desistir. Mas também havia algo que estava mudando. Uma dureza nova que se formava no meu peito. Uma determinação que crescia a cada desprezo, a cada falta de respeito, a cada momento em que me faziam sentir invisível na minha própria casa. Eu não sabia para onde essa dureza me levaria, mas sabia que eu já não era a mesma mulher que cruzou o limiar desta casa esperando ser aceita. Aquela mulher estava morrendo aos poucos, e em seu lugar estava nascendo alguém que não pediria mais permissão para existir. A explosão aconteceu numa quinta-feira à tarde, quando o calor do verão fazia tudo parecer mais pesado, mais tenso, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade, esperando o raio que o libertasse. Tinha sido uma semana particularmente difícil. Valéria tinha esquecido de fazer suas tarefas domésticas 3 dias seguidos. Diego tinha começado a chegar atrasado para almoçar sem avisar. E Javier tinha trabalhado até muito tarde todas as noites, evitando estar em casa durante as horas de maior tensão. Eu me sentia como uma capitã tentando manter um barco à tona, cujos tripulantes insistiam em fazer buracos no casco. Tudo começou quando encontrei minha louça de porcelana quebrada na pia. Não toda, apenas 3 pratos e uma xícara. Os pedaços estavam ali, flutuando em água com sabão, como se alguém tivesse tentado limpar a evidência, mas tivesse desistido no meio do caminho. Quem quebrou os pratos? Perguntei quando todos se reuniram para o lanche. Silêncio. Eu não quebrei de propósito, murmurou finalmente Camila, com os olhos cheios de lágrimas. Não foi a Camila, disse Valéria imediatamente, com um tom que não admitia discussão. Então, quem foi? Que importa? Replicou Valéria, servindo o suco como se a conversa não fosse com ela. São só pratos. São os pratos da minha avó, pois sua avó já está morta. As palavras caíram como um tapa, não só pela crueldade, mas pela maneira casual com que as disse, como quem comenta o tempo. Senti que algo se quebrou dentro de mim, algo que vinha se sustentando com alfinetes há meses. Desculpa? O que você ouviu? São pratos velhos de uma pessoa morta. Dá para substituir. Não dá para substituir, Valéria. E mesmo que desse, não é essa a questão. A questão é o respeito. De novo com o respeito. Ela riu, aquela risada que eu já conhecia tão bem. Quer respeito? Respeito se conquista. E o que você acha que eu tenho tentado fazer durante 5 anos? 5 anos? Valéria deixou o copo sobre a mesa com tanta força que pensei que também se quebraria. Você acha que 5 anos te dão o direito de nos tratar como se fôssemos seus filhos? Eu não os trato como filhos. A voz saiu mais alta do que eu pretendia, mas eu já não conseguia me controlar. Eu os trato como hóspedes na minha casa, e nem isso vocês conseguem respeitar.
Hóspedes! Valéria se levantou da mesa. Aí está a verdade. Para você somos hóspedes indesejáveis na sua casa. Porque vocês se comportam como hóspedes indesejáveis. Esta não é sua casa. É sim! Gritei. E naquele momento, todas as palavras que eu vinha aguardando durante meses saíram como uma avalanche. É minha casa porque eu a paguei. Eu paguei cada centavo desta casa com minhas economias, com meu trabalho, com meu dinheiro. Eu comprei cada móvel, cada eletrodoméstico, cada planta do jardim. Eu pago a luz, a água, o gás, a comida que vocês comem todos os dias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego estava com os olhos muito abertos. Camila tinha começado a chorar em silêncio. E Valéria me olhava como se eu tivesse tirado uma máscara e revelado um monstro. E daí? Disse finalmente. Mas sua voz já não tinha a mesma segurança. Você acha que, porque pagou a casa, isso te dá o direito de nos controlar? Eu acho que me dá o direito de ser respeitada no meu próprio lar. Você não pode comprar uma família. Eu não estou tentando comprar nada. Estou tentando construir algo. Mas vocês insistem em destruir tudo o que eu toco. Porque não te queremos aqui. A confissão ficou pairando no ar como fumaça tóxica. Valéria respirava ofegante, com as bochechas vermelhas e os punhos cerrados. Diego olhava para o chão como se quisesse desaparecer. Camila chorava mais alto. Eu sei, disse finalmente, sentindo toda a fúria se transformar numa tristeza avassaladora. Eu sei, Valéria. Eu sei desde o primeiro dia. Então por que você não vai embora? Porque eu amo seu pai. E porque esta é minha casa. Pois seu amor não vale nada se nos faz infelizes a todos. Foi então que Javier chegou. Ele tinha ouvido os gritos desde a entrada e apareceu na cozinha com aquela expressão de pânico controlado que sempre colocava quando se deparava com nossos conflitos. O que está acontecendo aqui? Pergunte para sua esposa, cuspiu Valéria. Diga para ela nos explicar como nos comprar não é o mesmo que nos amar. Valéria, não fale assim, murmurou Javier, mas sem convicção. Por que não? Porque eu tenho que fingir que está tudo bem? Ela nos odeia. Ela nos vê como obstáculos para sua felicidade perfeita. Isso não é verdade, disse eu, mas minha voz soava oca até para mim mesma. Não? Então por que toda vez que fazemos algo que você não gosta, você nos lembra que é sua casa, que você paga tudo, que nós não temos direito a nada? Porque... Comecei, mas percebi que não sabia como terminar essa frase, porque eles tinham razão em algo. Sim, eu lembrava constantemente minha contribuição econômica. Sim, eu os fazia se sentirem como hóspedes indesejados. Não era minha intenção, mas era o que estava acontecendo. Mariana viu e disse Javier se aproximando de mim. Talvez devêssemos conversar isso com calma. Calma. Olhei para ele com uma incredulidade que me surpreendeu. Calma, Javier. Eu estive calma durante 5 anos. Engoli insultos, desprezos, faltas de respeito. Cozinhei para pessoas que nem sequer me agradecem. Comprei roupas, material escolar, remédios, paguei excursões e aniversários para crianças que me tratam como se eu fosse invisível. Mariana, por favor. Não! Pela primeira vez em nosso relacionamento, gritei com Javier. Não me peça calma. Você é parte do problema. Você se esconde atrás do seu silêncio e me deixa sozinha lidando com tudo isso. Eu não sabia que você se sentia assim. Não sabia? Ri, mas não havia humor naquela risada. Como você não ia saber? Você acha normal sua esposa chorar todas as noites? Você acha normal seus filhos me tratarem como se eu fosse a inimiga deles? Você acha normal eu me sentir estranha na casa que eu mesma comprei? Javier ficou mudo, me olhando como se não me reconhecesse. E talvez não me reconhecesse, porque eu também não me reconhecia. Essa mulher que gritava, que exigia, que colocava limites, não era a Mariana que ele conhecera.
Não era a mulher paciente que aceitava migalhas de afeto durante anos. Papai, murmurou Diego, falando pela primeira vez desde que a discussão começou. Talvez devêssemos... Você não opina, cortou Valéria. Isso é coisa deles. Não, disse eu, olhando para Diego com uma mistura de gratidão e tristeza. Diego tem direito a opinar. Todos têm direito a opinar. Mas eu também tenho o direito de ser ouvida, de ser respeitada, de existir nesta família sem ter que pedir desculpas por estar viva. Ninguém te pediu para pedir desculpas, murmurou Javier. Não? Olhei para ele fixamente. Cada vez que você evita me defender, está me pedindo para pedir desculpas por criar conflito. Cada vez que você minimiza o que seus filhos me dizem, está me pedindo para pedir desculpas por não ser forte o suficiente. Cada vez que você finge que está tudo bem, quando claramente não está, está me pedindo para pedir desculpas por ter sentimentos. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era o silêncio das verdades que estiveram escondidas por tempo demais, das feridas que finalmente vieram à tona, das palavras que não podiam ser retiradas. Camila continuava chorando. Diego olhava para as mãos. Valéria estava de braços cruzados, mas já não parecia tão segura de si. E Javier me olhava como se estivesse me vendo pela primeira vez. Eu não sabia, murmurou finalmente. Não sabia que era tão difícil para você. E naquele momento, olhando para esse homem que dizia me amar, mas que foi incapaz de ver minha dor durante 5 anos, algo se quebrou definitivamente dentro de mim. Não foi uma ruptura dramática, mas algo quieto e final, como o último fio que segura um botão antes de cair. Eu sei, disse, e minha voz saiu estranhamente calma depois de toda a tempestade. Eu sei, Javier, e esse é exatamente o problema. Os dias depois da explosão pareceram como caminhar pelos escombros de um prédio desabado. Todos nos movíamos com cuidado, evitando pisar nos destroços mais afiados, fingindo que podíamos continuar como se nada tivesse acontecido. Mas algo fundamental havia mudado na estrutura da nossa família, e todos sabíamos disso. Javier tentou se aproximar naquela mesma noite, depois que as crianças foram dormir. Me encontrou na varanda, olhando o jardim que havia plantado com tanta esperança meses atrás. Mariana, começou, com aquela voz suave que usava quando tentava apaziguar as situações. Sei que as coisas têm sido difíceis, mas podemos resolver. Podemos? Olhei para ele sem me virar completamente. Como exatamente você planeja resolver, Javier? Vou falar com eles. Vou explicar que precisam te respeitar mais. Ri, mas o som que saiu não tinha nada de alegre. Você vai falar com eles? Depois de 5 anos você vai falar com eles? É que eu não queria forçar as coisas. Você não queria se incomodar, corrigi, finalmente me virando para encará-lo. Você não queria ser o pai mau. Não queria que seus filhos te vissem como o vilão que defende a madrasta malvada. Isso não é justo. Não é justo. Sabe o que não é justo, Javier? Que eu tenha carregado sozinha o peso de tentar manter essa família unida enquanto você se escondia atrás do seu trabalho e dos seus silêncios. Ele ficou em silêncio, e naquele silêncio encontrei minha resposta. De novo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada pensando na mulher que eu era antes de conhecer Javier, antes desta casa, antes dessas crianças que me viam como uma intrusa. Eu era independente, segura de mim mesma, dona da minha própria vida. Quando permiti que essa mulher desaparecesse, quando comecei a mendigar aceitação em vez de exigir respeito. No dia seguinte, liguei para minha irmã Helena. Não falávamos há meses porque cada conversa se transformava em um interrogatório sobre por que eu continuava aguentando uma situação que claramente me fazia infeliz. Mari,
Ela disse assim que ouviu minha voz: "Você está bem? Você soa estranha. Preciso te perguntar uma coisa", disse, pulando as formalidades. "Você acha que eu sou louca por continuar aqui?" Um silêncio longo. Depois: "O que aconteceu?" Contei tudo. A briga, os gritos, a verdade que finalmente veio à tona. Helena me ouviu sem interromper. E quando terminei, suspirou profundamente. "Mari, você lembra quando éramos crianças e mamãe nos dizia para nunca mendigar amor?" "Sim." "Isso não é exatamente o que você tem feito durante 5 anos?" As palavras dela me perfuraram como alfinetes. Porque ela tinha razão. Eu estava mendigando, implorando por migalhas de afeto, suplicando por aceitação, pedindo permissão para existir na minha própria casa. "O que você faria?" perguntei. "Você já sabe o que eu faria. A pergunta é o que você vai fazer." Naquela tarde, enquanto preparava o jantar, Diego se aproximou da cozinha. Ficou parado na entrada, como se não soubesse se era bem-vindo. "Posso ajudar?" perguntou finalmente. "Claro." Trabalhamos em silêncio por um tempo, ele picando legumes e eu preparando o molho. Eu podia sentir que ele queria dizer algo, mas não se atrevia. "Mariana", disse finalmente, sem tirar os olhos das cenouras, "o que aconteceu ontem?" "O que tem isso?" "Valéria não fala por mim." Parei de mexer e olhei para ele. "O que quer dizer?" "Quando ela disse que não nos queria aqui, eu não sinto isso." Algo se mexeu no meu peito, uma pequena chama de esperança que eu achava extinta. "Não?" "É complicado", admitiu, finalmente me olhando. "No começo eu te odiava, ou achava que te odiava, mas era porque pensava que você queria substituir a mamãe." "Eu nunca quis substituir ninguém, Diego." "Eu sei. Percebi isso há muito tempo. Mas Valéria, ela ainda está brava por muitas coisas. E é mais fácil culpar você do que lidar com todo o resto." "E você? Com o que você lida?" Ele deu de ombros. "Com o fato de que eu gosto de morar aqui, de que gosto que você cozinhe para nós, de que gosto que você se preocupe se eu chegar tarde. E me sinto culpado por gostar, porque sinto que estou traindo a mamãe." Meu coração se partiu um pouco por esse menino que carregava culpas que não eram dele. "Diego, aceitar carinho não é trair ninguém." "Você acha?" "Eu sei." Ele assentiu, mas não parecia totalmente convencido. "Mariana, você vai embora?" A pergunta me pegou de surpresa. "Por que pergunta isso?" "Porque ontem à noite ouvi papai falando ao telefone com o tio Roberto. Ele dizia que tinha medo de você ir embora." "E você? Você tem medo de eu ir?" Hesitou. "Um pouco." Era pouco, mas era honesto. E naquele momento, essa pequena admissão significou mais para mim do que todas as declarações grandiosas que Javier já fez. Naquela noite, depois do jantar, sentei no meu quarto e comecei a fazer algo que não fazia há anos. Fazer contas reais da minha vida. Não só financeiras, embora também, mas emocionais. O que eu tinha ganhado nesses 5 anos? Uma casa linda, sim. Um marido que me amava de uma maneira passiva e confortável, sim. Uma enteada que me odiava abertamente. Um enteado que lutava com suas próprias lealdades. E uma menininha que me amava, mas não se atrevia a demonstrar completamente por medo de trair a memória da mãe. O que eu tinha perdido? Minha independência. Minha segurança em mim mesma. Minha capacidade de impor limites. Minha autoestima. A mulher forte que eu costumava ser. O saldo não era favorável. Levantei e comecei a andar pela casa, vendo-a com olhos novos. Esta casa que comprei com tanta ilusão, que decorei pensando em cada um deles, que cuidei como se fosse um templo do amor familiar. Quando ela se tornou uma prisão, entrei no quarto de Valéria. Ela estava na cama, com fones de ouvido, fazendo a lição. Quando me viu,
Tirou os fones com expressão defensiva. O que você quer? Quero falar com você. Já falamos bastante ontem. Não, ontem gritamos. Hoje quero conversar. Ela se sentou na cama, cruzando os braços. Tá bom. Fala. Você tem razão em algumas coisas. Comecei, e vi seus olhos se abrirem surpresos. Sim, eu usei o dinheiro como arma. Sim, fiz vocês se sentirem como hóspedes indesejados. Não era minha intenção, mas foi o que aconteceu. Ela parecia não saber o que responder a isso. Mas você também tem que reconhecer algumas coisas, Valéria. Eu tentei durante 5 anos conquistar seu respeito, seu carinho, ao menos sua tolerância. E você transformou isso em um jogo onde eu sempre perco. Eu não... Sim, eu a interrompi. Sim, você fez isso. E eu entendo. Entendo que você está brava pela morte da sua mãe, pelas mudanças, por ter que compartilhar seu pai. Mas eu não sou sua inimiga, Valéria. Nunca fui. Ela ficou em silêncio, mas pude ver que minhas palavras a afetaram. Então, o que você quer? Perguntou finalmente. Quero que você decida. Sério. Sem jogos, sem manipulações, sem usar seus irmãos como escudos. Decida se quer que sejamos uma família ou não. E se eu decidir que não, então teremos que encontrar outra forma de conviver. O que isso significa? Eu a olhei fixamente. Significa que eu não vou mais implorar pela sua aceitação. Significa que esta é minha casa e eu vou viver nela com dignidade, goste você ou não. Saí do quarto dela antes que pudesse responder, mas senti seus olhos cravados nas minhas costas. De volta ao meu quarto, abri o armário e peguei uma mala pequena. Coloquei sobre a cama e fiquei olhando para ela. Não para ir embora, percebi, mas para me lembrar que eu tinha opções, que eu não estava presa, que podia escolher ficar, mas seria nos meus termos. A mulher que cruzou o limiar desta casa 5 anos atrás morreu naquela noite. Em seu lugar estava nascendo alguém que não pediria mais permissão para existir. A decisão chegou como todas as decisões importantes da minha vida. Não como um raio dramático, mas como o amanhecer, lento, porém inevitável. Foi na sexta-feira seguinte, quando desci para tomar café da manhã e encontrei a cozinha um caos. Pratos sujos na pia, migalhas por toda a bancada, leite derramado que ninguém se deu ao trabalho de limpar. E no meio de tudo, Valéria sentada calmamente comendo cereal, como se o caos ao redor fosse invisível. Bom dia, disse, mantendo a voz neutra. Ela nem levantou o olhar. Você vai limpar isso? Limpar o quê? Eu a olhei fixamente até que finalmente ela ergueu os olhos para mim. Havia desafio no olhar dela, mas também algo mais. Ela estava me testando. Queria ver o que a nova Mariana faria, aquela que emergiu das nossas discussões da semana anterior. A cozinha, disse simplesmente. Isso. Não vou limpar. Por quê? Ela deu de ombros. Porque não quero. No passado eu teria suspirado. Teria limpado sozinha enquanto murmurava reclamações que ninguém ouviria. Teria carregado o ressentimento e guardado junto com todos os outros pequenos desprezos que colecionei como pedras nos sapatos. Mas naquela manhã fiz algo diferente. Virei as costas e subi as escadas. Entrei no quarto de Valéria e abri o armário dela. Comecei a tirar roupas, sapatos, livros, todos os seus objetos pessoais. Coloquei cuidadosamente sobre a cama, sem pressa, sem raiva, com a mesma calma com que faria as malas para umas férias. O que você está fazendo? A voz de Valéria soou na porta, e quando me virei, vi que sua expressão havia mudado completamente. Já não havia desafio, mas confusão e algo que parecia medo. Arrumando suas coisas. Por quê? Porque você decidiu que não quer fazer parte desta família. E eu decidi aceitar sua decisão.
Ela se aproximou, olhando as roupas espalhadas sobre a cama. Você não pode me expulsar. Esta é a casa do meu pai. Não, eu disse, dobrando cuidadosamente uma blusa. Esta é minha casa. Seu pai mora aqui porque eu o convidei. Você morava aqui porque eu te aceitei como parte do acordo. Mas esse arranjo só funciona se houver respeito mútuo. Você está louca. A voz dela soava menos segura do que antes. Pode ser, mas eu não estou mais disposta a ser tratada como lixo na minha própria casa. Continuei arrumando as coisas. Valéria ficou parada ali me olhando como se não pudesse acreditar no que via. Depois saiu correndo para o quarto dos pais. Pai, pai, vem rápido! A Mariana enlouqueceu! Ouvi passos apressados no corredor. E então Javier apareceu na porta do quarto, ainda de pijama. O que está acontecendo aqui? Sua esposa está arrumando minhas coisas, gritou Valéria. Ela está me expulsando de casa. Javier me olhou com aquela expressão de pânico que ele tinha quando nossos conflitos saíam da zona de conforto dele. Mariana, o que você está fazendo? Exatamente o que parece que estou fazendo. Você não pode expulsar a Valéria. Ela é minha filha. E esta é minha casa. Fechei a primeira mala e comecei a segunda. Sua filha decidiu que prefere me tratar como inimiga do que como família. Eu decidi aceitar-se a escolha dela. Isso é ridículo. Ridículo. Eu olhei fixamente. É ridículo eu esperar respeito básico na minha própria casa. É ridículo que depois de 5 anos de insultos, desprezos e falta de consideração, eu finalmente coloque limites? Ela é uma adolescente? E eu sou um ser humano. Diego apareceu na porta, com Camila atrás. Ambos olhavam a cena com os olhos bem abertos. O que está acontecendo? Murmurou Diego. A Mariana está louca, soluçou Valéria. Ela está arrumando minhas coisas porque eu não limpei a cozinha. Não, corrigi. Estou arrumando suas coisas porque durante 5 anos você escolheu me tratar como uma intrusa na minha própria casa. E eu não vou mais permitir isso. Vocês não podem me expulsar. Valéria se virou para o pai. Pai, diga alguma coisa. Javier me olhava como se não me reconhecesse. Mariana, isso foi longe demais. Você tem razão, disse, fechando a segunda mala. Deveria ter ido longe assim há 5 anos. Comecei a descer as malas pela escada. Javier me seguiu, tentando me deter. Mariana, pare. Vamos conversar. Já conversamos, Javier. Conversamos durante 5 anos. Eu falei, você ficou calado e seus filhos me ignoraram. Você não pode expulsar meus filhos de casa. Parei no meio da escada e o olhei. Não posso. Esta casa está no meu nome. Eu pago a hipoteca, as contas, a comida. Legalmente posso fazer o que quiser. Mas é moralmente errado. Sabe o que é moralmente errado, Javier? Permitir que seus filhos maltratem sua esposa. Ficar calado quando me desrespeitam. Esperar que eu suporte humilhações diárias só para manter sua paz mental. Cheguei até a porta principal e coloquei as malas na varanda. Os vizinhos que passavam pararam para olhar, mas eu não me importei. Que olhassem, que se perguntassem. Eu não tinha mais vergonha de colocar limites. Isso é loucura! Gritou Valéria do alto da escada. Você não pode me deixar na rua. Eu não estou te deixando na rua, respondi. Estou te dando exatamente o mesmo tratamento que você me deu durante 5 anos, fazendo você se sentir que não pertence aqui. Subi de novo para pegar o resto das coisas dela. Diego ficou em silêncio, mas pude ver lágrimas nos olhos dele. Camila se aproximou de mim quando passei por ela. Você vai me expulsar também? Perguntou com voz bem baixinha. Me agachei para ficar na altura dela. Não, meu amor. Você se comporta bem comigo. Você me respeita. E se eu prometer me comportar bem? Soluçou Valéria. Se eu prometer respeitar suas regras estúpidas, não são promessas que eu preciso de você, Valéria. É uma mudança real de atitude.
E essa mudança não pode vir do medo das consequências. Tem que vir do entendimento do porquê o respeito é importante. Eu te odeio, gritou. Eu sei, disse surpreendentemente calma. Você deixou isso muito claro durante 5 anos. Terminei de descer todas as coisas dela. A pilha de malas, caixas e sacolas na varanda estava impressionante. 5 anos de vida acumulada, de aniversários e Natal, de roupas que eu comprei e livros que eu dei de presente. Mariana, disse Javier, e a voz dele soava quebrada. Isso vai destruir minha família. Sua família já estava destruída, Javier. Eu só estou parando de fingir que não. Onde ela vai dormir? Isso já não é problema meu. Você pode levá-la para a casa do seu irmão, para a casa dos avós dela, para onde você quiser. Mas não vai ser aqui, me tratando como lixo na minha própria casa. Valéria havia parado de gritar e agora chorava em silêncio. Pela primeira vez em 5 anos, parecia realmente vulnerável, realmente assustada. Parte de mim queria consolá-la, dizer que tudo ficaria bem, que poderíamos consertar as coisas. Mas essa parte de mim era a que permitira que chegássemos a esse ponto. A parte que sempre cedia, que sempre perdoava, que sempre colocava as necessidades dos outros antes das próprias. Isso não vai acabar aqui, murmurou Javier. Isso vai ter consequências. Espero que sim, respondi. Espero que tenha a consequência de que você finalmente entenda que respeito não é opcional. Espero que tenha a consequência de que seus outros filhos aprendam que ações têm resultados. E espero que tenha a consequência de que eu recupere minha dignidade na minha própria casa. Entrei novamente na casa e fechei a porta atrás de mim. Pela janela pude ver Javier falando ao telefone, provavelmente ligando para seu irmão. Valéria continuava chorando ao lado de suas malas. Subi para o meu quarto e me sentei na cama. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de alívio. Pela primeira vez em 5 anos, eu havia colocado um limite real. Havia defendido minha dignidade. Havia agido como a mulher forte que eu costumava ser. Não sabia o que aconteceria depois. Não sabia se Javier me perdoaria, se Valéria aprenderia algo com isso, se a família poderia se curar. Mas sabia de uma coisa. Não iria mais me desculpar por existir na minha própria casa. A mulher que implorava aceitação há 5 anos havia morrido definitivamente. Em seu lugar estava alguém que entendia que amor sem respeito não é amor, mas uma forma elegante de abuso. E essa mulher não permitiria que ninguém, nunca mais, a fizesse se sentir invisível em seu próprio lar. Os 3 dias que se seguiram foram os mais silenciosos que já experimentei nesta casa desde que a comprei. Javier havia levado Valéria para a casa de seu irmão Roberto e voltou naquela noite com uma expressão que oscilava entre raiva e derrota. Não falou comigo por horas. Movia-se pela casa como um fantasma, evitando meu olhar, comunicando-se comigo apenas por suspiros carregados de reprovação. Diego praticamente desapareceu. Saía cedo para a escola e voltava apenas para se trancar no quarto. Durante as refeições, mal tocava na comida, olhando para o prato como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Camila, por outro lado, não desgrudava de mim. Me seguia de um cômodo para outro, como se tivesse medo de que eu também desaparecesse com minhas malas. A Valéria vai voltar? Me perguntou no segundo dia, enquanto me ajudava a dobrar roupas na lavanderia. Não sei, meu amor. Você quer que ela volte? A pergunta me pegou desprevenida. Eu queria que ela voltasse. O silêncio na casa era estranhamente libertador. Pela primeira vez em anos, eu podia respirar sem estar em constante tensão, esperando o próximo comentário doloroso, o próximo desafio à minha autoridade. Quero que ela volte quando estiver pronta para me tratar com respeito, respondi finalmente. E se ela nunca estiver pronta? Então ela não vai voltar. Camila assentiu com aquela seriedade que às vezes as crianças têm
ao processar verdades de adultos. Eu gosto mais quando não tem gritos. Naquela noite, Javier finalmente quebrou o silêncio. Me encontrou na varanda, regando as plantas que eu havia negligenciado durante a crise. Roberto disse que você pode colocar a Valéria em problemas legais por abandono de menores. Não levantei o olhar das begônias. Valéria não está abandonada. Ela está com você, o pai dela. Mas legalmente... Javier, o interrompi, endireitando-me para olhá-lo. Você vai mesmo me ameaçar com processos? Depois de 5 anos permitindo que sua filha me maltratasse, agora vai usar a lei para me forçar a continuar aguentando? Ele ficou em silêncio, mas pude ver a luta interna em seus olhos. É que eu não sei o que fazer, Mariana. Ela é minha filha. E eu sou sua esposa. Ou pelo menos deveria ser. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que durante 5 anos você escolheu ser pai antes de ser marido. Escolheu manter a paz com seus filhos antes de proteger minha dignidade. Escolheu seu conforto antes do nosso relacionamento. Isso não é verdade, não é? Olhei fixamente para ele. Me diga uma única vez, uma só, em que você tenha defendido quando a Valéria me faltou com respeito. Ele ficou em silêncio. Me diga uma única vez em que você tenha colocado limites claros para seus filhos sobre como deveriam me tratar. Silêncio. Me diga uma única vez em que você me fez sentir que meu bem-estar era tão importante para você quanto o deles. Mariana, você não consegue, não é? Ele se sentou em uma das cadeiras da varanda e cobriu o rosto com as mãos. Eu não sabia que era tão importante para você. Você não sabia que era importante que seu marido me defendesse? Que eu me sentisse respeitada na minha própria casa? Que não me humilhassem na sua frente? É que a Valéria é muito sensível desde que a mãe dela morreu. Chega! Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Chega de desculpas, Javier. A Valéria perdeu a mãe há 5 anos. É terrível, é doloroso, eu entendo. Mas isso não lhe dá o direito de me maltratar durante 5 anos. E não te dá o direito de permitir isso. Então o que você quer que eu faça? Quero que você seja meu marido. Quero que me defenda. Quero que coloque limites. Quero que entenda que uma família não pode funcionar se um dos seus membros é constantemente atacado pelos outros. E se a Valéria não puder fazer isso? Se ela realmente não puder te aceitar? A pergunta ficou pairando no ar noturno. Era a pergunta que ambos evitávamos há anos. Então você terá que decidir o que é mais importante para você, respondi finalmente. Se sua filha, que não pode respeitar sua esposa, ou seu casamento. Não me faça escolher entre vocês. Eu não estou te fazendo escolher, Javier. As circunstâncias estão te fazendo escolher. Eu só estou dizendo que não vou mais viver em uma casa onde sou tratada como inimiga. Naquela noite, dormimos na mesma cama, mas em bordas opostas, como 2 estranhos que acabaram juntos por acaso. Eu podia sentir a tensão no corpo dele, ouvir como se mexia inquieto a cada poucos minutos. No dia seguinte, Diego se aproximou de mim depois do café da manhã. Ele estava brincando com o cereal há 10 minutos sem realmente comer nada. Posso te perguntar uma coisa? Disse finalmente. Claro. Você odeia a Valéria? A pergunta me doeu mais do que eu esperava. Não, Diego. Eu não a odeio. Então por que você a mandou embora? Sentei-me ao lado dele na mesa da cozinha. Você já teve algum amigo que te tratava mal o tempo todo? Alguém que te insultava, que te fazia sentir mal consigo mesmo, que nunca tinha uma palavra gentil para você? Ele assentiu lentamente. E o que você fez com esse amigo? Eu parei de andar com ele. Exato, porque ninguém merece ser maltratado, nem mesmo por familiares. E porque às vezes, afastar alguém que nos faz mal é a única forma de nos proteger. Mas a Valéria é família. Família não é só sangue, Diego. Família é a gente que te ama, te respeita, cuida de você. Gente que faz sua vida melhor, não pior. Então nós somos família? Você e eu, sim.
Você me trata com respeito, me mostra carinho, contribui para que esta casa seja um lar. E a Camila? A Camila também. E o papai? A pergunta me pegou de surpresa. Seu papai e eu estamos tentando resolver que tipo de família queremos ser. Diego assentiu como se entendesse mais do que deveria para a idade dele. Posso te dizer uma coisa? Claro. Às vezes eu tenho medo que a Valéria volte. Por quê? Porque quando ela não está, todos somos mais felizes. O papai não está sempre estressado. A Camila não se esconde no quarto. E você sorri mais. As palavras dele tocaram meu coração direto. Esse garoto de 14 anos tinha visto o que Javier se recusava a reconhecer. Que a dinâmica tóxica da nossa família estava afetando a todos, não só a mim. Isso te faz sentir culpado? Perguntei. Um pouco. Não deveria. Não é sua responsabilidade consertar os relacionamentos dos outros, nem mesmo os familiares. Naquela tarde, enquanto Camila fazia a lição de casa na mesa da cozinha e Diego lia no sofá, percebi que pela primeira vez em anos, nossa casa parecia um lar. Havia paz, havia tranquilidade, havia-lhe espaço para respirar. O telefone tocou. Era Roberto, o irmão de Javier. Mariana Beda, disse sua voz carregada de reprovação. Você precisa reconsiderar isso. Valéria me está chorando há 3 dias. E durante 5 anos alguém se preocupou porque eu chorava todas as noites. É diferente. Ela é uma criança. Ela é uma adolescente de 16 anos que sabe perfeitamente a diferença entre o certo e o errado. E que escolheu o errado durante 5 anos consecutivos. Você é a madrasta dela. Supõe-se que você deve ser a adulta. Eu tenho sido a adulta durante 5 anos, Roberto. Tenho virado a outra face, engolido insultos, sacrificado minha dignidade no altar da paz familiar. E não funcionou. Mas expulsá-la de casa, ninguém a expulsou. Ela recebeu consequências pelo seu comportamento. Pode voltar quando estiver disposta a se comportar como um membro civilizado desta família. E se ela não puder, então ela viverá com as consequências da sua escolha. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela. Valéria tinha feito sua escolha durante 5 anos. Javier tinha feito a dele com seu silêncio. E agora eu tinha feito a minha. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia em paz com uma decisão. Não era fácil, não era confortável, mas era justa. E depois de anos vivendo em um mundo onde a injustiça se disfarçava de harmonia familiar, a justiça parecia um presente que eu mesma me dera. Naquela noite, enquanto preparava o jantar para 4 em vez de 5, sorri. Era um sorriso pequeno, mas genuíno. O tipo de sorriso que eu tinha esquecido que podia ter. A mulher que começou essa história implorando aceitação tinha encontrado algo muito mais valioso, sua própria dignidade. E não a trocaria por nada. A seguir temos 2 histórias incríveis.